Eu hoje vinha-vos propor fazermos um pouco uma viagem de 15 minutos, eventualmente um pouco mais, uh, e uma viagem que começa num sonho de criança e que termina na criação e já até nos 10 anos que levo de projetos miúdos seguros na net. E lançar-vos assim um pouco um desafio de fecharem os olhos e pensarem numa pergunta que acho que a todos nós nos fizeram quando éramos pequenos, que é, quando fores grande, o que é que tu queres ser? E provavelmente, se vocês tivessem balõezinhos aí por cima, pareciam coisas como músico, veterinário, advogado, pianista, bailarino e por aí fora. Quando me fizeram essa pergunta, a minha resposta não foi nessa linha. Com a mesma determinação de um contabilista que quer ser domador de leões como os Monty Python, eu respondi: eu quero ser polícia sinaleiro. Felizmente que o sonho não se concretizou. Se não estava desempregado, substituído por um semáforo qualquer. Será que não se concretizou? E olhando para trás, às tantas até se concretizou. Eu não sei de onde é que surgiu isso, dá-me ideia que é capaz de ter, eu deveria ter para aí 6 anos, pode ter surgido do fascínio das fardas, das luvas do polícia, que nessa altura usavam todos vestidos de branco e tudo mais. Isso eventualmente também poderá ter alguma ligação, digamos, às minhas origens. O meu avô foi almirante da Marinha. Faz hoje precisamente 103 anos, hoje e amanhã, que ele teve um momento determinante na sua vida. Aos 30 anos, com um grupo de colegas, ele na altura era tenente da Marinha, tomou o quartel da Marinha em Alcântara, os Paióis, tomou conta do navio que estava estacionado no Tejo, que era o São Rafael, e foi uma das pessoas, foi responsável pelo bombardeamento do Palácio das Necessidades, que levou e conduziu ao derrubo da monarquia. Poucas pessoas eventualmente terão momentos tão decisivos quanto esses. Eu do meu avô herdei o nome, que é exatamente igual, Tito Augusto de Moraes, e herdei uma espada. Já vamos à espada. O meu avô, teve esse, ou seja, esse momento determinante na sua vida, mas houve coisas em que ele não conseguiu fazer a sua revolução interna. Isto leva-me à história do meu pai. Quando o meu pai terminou o liceu, o meu avô perguntou-lhe: então agora, pá, o que é que tu queres fazer? Eu quero ir para Belas Artes. E a resposta do meu avô foi: olha, muda lá de ideias, porque isso é para malucos. E um belo dia, o meu pai sempre gostou muito de desenhar, estava sempre a desenhar, e eu um dia perguntei-lhe: oh, pai, e como é que tu foste parar a medicina? Eu fui parar a medicina porque o meu melhor amigo foi para a medicina, e eu, olha, ok, também vou. A paixão que o meu pai tinha pela banda desenhada nunca o abandonou. E eu acho que de alguma forma, e por volta dos meus 13 anos de idade, eu já não queria ser polícia sinaleiro, eu o que queria fazer era banda desenhada. E ainda o fiz durante um tempo, cheguei a publicar histórias no Comércio do Porto, distinto jornal aqui da cidade, na revista Tintim, mas isso foi também sol de pouca dura, e a certa altura descobri o cinema de animação, dediquei-me à animação, onde conheci um cineasta que é o expoente em Portugal da animação e com quem tive o prazer de trabalhar, que é o Abi Feijó. E depois então, a certa altura também a decisão, o que é que eu quero fazer, eu queria ir para Belas Artes, e essa altura apanha-me numa fase em que eu vou do Interrail para fora e fica a minha mãe encarregue de tomar essa decisão, e eu disse: não te esqueças, eu quero ir para a arte e design. Quando cheguei, ela tinha-me escrito em inglês. Era nota garantida e essa era a preocupação. Portanto, a dificuldade foi também de
eu queria ir para Belas Artes, e Belas Artes havia a ideia, ainda dos tempos do meu avô, que era para malucos, quando muito poderia ser para a arquitetura. Daí que, a certa altura, eu consigo fazer valer a minha opinião e vou para a Cooperativa Arvon. Tive o prazer de ser aluno do professor Henrique Silva, que ouvirei mais tarde. E comecei também a desenvolver trabalho na área da ilustração publicitária, sobretudo, e folhetos para publicidade e tudo mais. Mas cheguei a certa altura, conheci... era necessário chegar ao fim do mês e começar a pagar as contas, e arranjaram-me um emprego na Câmara Municipal do Porto, em que basicamente eu era desenhador, mas que basicamente não fazia nada. E trabalhei na Câmara Municipal do Porto, para além de ter de cumprir o horário, durante cerca de 2 anos. Ao fim de 2 anos eu estava saturado de trabalhar na Câmara Municipal do Porto. Tinha feito, entretanto, já também, estava a fazer o curso superior de desenho na Cooperativa Árvore, ia fazendo paralelamente alguma ilustração publicitária, algum trabalho para agências de publicidade que me davam algum dinheiro. Eu disse, epá, eu aqui assim não estou a fazer nada, estou a perder 8 horas por dia do meu tempo. Portanto, cheguei a uma altura e disse, não, olha, não quero que me renovem o contrato. E o contrato terminou no dia 31 de julho, e eu no dia 1 de agosto parti o braço direito. Portanto, comecei mesmo com o vento a favor. No entanto, tirando, digamos, esse pequeno pormenor, fui desenvolvendo e desenvolvi durante cerca de aproximadamente 10 a 12 anos a minha atividade profissional nessa área. Até que chegou o dia em que eu descobri a internet. Eu, na altura, trabalhava a fazer trabalhos diretamente para clientes e para agências de publicidade, trabalhava diretamente com gráficas, portanto, normalmente o que eu fazia era a coordenação da produção de projetos gráficos. E aquilo envolvia muito papel, que era provas para o cliente, provas da gráfica, e aquilo ia tudo fax para a frente, fax para trás. E eu então resolvi, não, eu vou resolver, não quero esta papelada toda, vou comprar um modem fax e assim sai tudo do meu computador e chega tudo no meu computador e eu consigo eliminar o papel. E comprei, em 1995, um modem rapidíssimo, a 28.800K, e comecei a usar o modem para enviar e receber os faxes. E o meu enteado, na altura tinha 15 anos, virou-se para mim e disse, ó Tito, já que tens um modem, podíamos ligar à internet. Disse, olha, Tiago, isto é para trabalhar. Isto não é para andar cá com jogos e não sei o que, não sei o que mais. Ele ficou assim a olhar para mim, porque na altura, de facto, internet para mim era ninguém te liga, liga-te à internet, que era um slogan, uma publicidade que passava na televisão. Mas pronto, lá foi indulgente, vi quanto é que aquilo custava e lá fiz a vontade ao rapaz e subscrevi um serviço de acesso à internet. E durante uns meses eu enviava e recebia faxes contente da vida e ele usava a internet contente da vida. Um belo dia passa assim pelo computador e diz, Tiago, o que é isso aí, pá? Isto é a internet. É? E como é que isso funciona? Pá, olha, tu clicas aqui nestas palavras sublinhadas a azul e isto abre uma página. Olha, queres ver coisas sobre design gráfico? Vamos aqui ao Yahoo, design gráfico, e eu olhei para aquilo e disse, pá, isto aqui é brutal, as revistas que eu compro e não sei o quê, está tudo aqui. Eu tenho que aprender a fazer isto, senão o meu negócio vai acabar. E durante uns meses dediquei-me a usar a internet para descobrir como é que se faziam aquelas páginas na internet. Mas um belo dia vou ao Palácio de Cristal, à Feira do Livro, e havia lá um stand da Telepac. Eu passo pelo stand e vejo uns miúdos a escrever furiosamente e via que do lado lá respondiam, e aquilo havia ali um diálogo, e descobri que aquilo era o IRC, que era o precursor dos serviços de chat. Claro, fui a correr para casa, aprender como é que aquilo se fazia, e através do IRC conheci outras pessoas
que queriam fazer a mesma coisa que eu, queriam fazer páginas para a internet. E é assim que eu, no espaço de 2 anos, deixo de fazer ilustração publicitária e peças para agências de publicidade e passo a fazer exclusivamente trabalho para o desenvolvimento de páginas na internet. As pessoas com quem eu falava no IRC vinha descobrir, eu na altura tinha 30 e poucos anos, eram putos de 18 e de 19 anos. Quando nos conhecemos eu fiquei assim a olhar, mas foi com eles que eu aprendi e também lhes ensinei alguma coisa. De tal forma que criámos uma empresa, isto para aí em 96, ou 97, chamada Prodígio, que se dedicou à produção de conteúdos para a internet. Depois, essa empresa foi vendida ao grupo Sonai e eu, juntamente com um dos outros colegas desse grupo, que éramos 6, criei uma outra empresa associada ao primeiro operador privado de internet em Portugal, onde fazíamos também desenvolvimento de projetos web. Essa empresa, que era a Esotérica, foi adquirida em 2000 por um operador global de telecomunicações, uma empresa norte-americana, que adquiriu operadores de serviços de internet um pouco por todo o mundo e decidiu que aquela empresa chamada Ideia Visual, que fazia desenvolvimento web para os clientes da Esotérica, não era negócio, eles não queriam fazer desenvolvimento web, e eu então passei a fazer desenvolvimento interno para a Esotérica, que na altura se chamava Esotérica e Via Networks, e fazia aquilo que ao longo dos últimos anos, mesmo na altura em que trabalhava na área da comunicação gráfica, fazia, que era gestão de projetos, basicamente. E chega a certa altura, em 2000, em finais de 2000, a Via Networks, que foi a empresa que adquiriu a Esotérica, convida-me a ir para os escritórios de Lisboa para integrar a equipa de marketing. E é assim que eu me vejo envolvido num ambiente de uma multinacional na área das telecomunicações, com serviços de acesso à internet, de alojamento e envolvido num projeto internacional na área da segurança da informação, da gestão da segurança da informação para empresas. Esse projeto envolveu todas as nossas sucursais e subsidiárias nos diversos países, e a minha responsabilidade era de lançar esse serviço e comunicar esse serviço em Portugal. E foi aí que me apercebi, isto em 2000, que em Portugal, contrariamente ao que acontecia noutras operações onde nós noutros países onde nós tínhamos operações, a informação sobre a segurança online de crianças e jovens era virtualmente inexistente. Mas como éramos uma empresa orientada para outras empresas, não foi considerado conveniente ou útil fazer alguma coisa, portanto, ficou de lado a questão. Surgiu novamente um ano mais tarde, ou 2 mais tarde, quando lançámos serviços de acesso via ADSL, porque a banda larga também está ligada às questões da segurança, mas também aí o máximo que se conseguiu foi de associar a esse serviço um dispositivo na área da segurança. Em 2003, em março de 2003, um mês antes eu tinha recebido a operação em Portugal, era daquela que em todas as operações do grupo maior cobertura de imprensa tinha. Nós tínhamos passado por um desafio, uns anos antes, que era mudar da Esotérica, que era um nome que toda a gente conhecia, para um nome que era virtualmente desconhecido no mercado, que era Via Networks. Trabalhar numa empresa que está cotada no Nasdaq implica que cada vez que saem resultados, os resultados são maus, sobretudo se é uma empresa de serviços, há uma área onde se corta, que é nos recursos humanos. Portanto, eu trabalhei para aí com 5 diretores gerais, para aí com 8 diretores comerciais no espaço de 3 anos e já perdi a conta ao número de diretores de serviço de apoio ao cliente. E um dia chegou o meu dia. Foi chamado a um gabinete onde estavam 2 advogados, onde foi procedida à extinção do meu posto de trabalho, ou seja, ao meu despedimento. E cheguei a casa e disse, querida, fui despedido. Poderá parecer que é um desatino, isto agora é uma contrariedade. Na realidade, eu olho para trás e provavelmente terá sido a melhor coisa que me aconteceu na vida. Os últimos 3 anos da minha vida, eu não tinha tido vida familiar, praticamente,
E curiosamente, no dia anterior a ter sido despedido, eu e a minha mulher tínhamos tido, era um domingo, tínhamos tido uma conversa onde nos tínhamos decidido que nos íamos divorciar. Hoje já continuamos juntos e já fizemos as bodas de prata e continuamos por aí fora. Então o que é que eu vou fazer? E na altura eu escrevi uma coluna mensal para um jornal que era o Jornal A Capital e liguei ao editor, que era o João Oliveira, e disse: olha, João, vais ter que arranjar outra pessoa porque eu vou-me embora. Eu disse: pá, tu não me faças uma coisa dessas, tu continua-me a escrever os artigos. Eu disse: mas eu não quero escrever sobre aquilo que escrevia quando trabalhava na Via. Epá, então arranja outra coisa qualquer. Disse: olha, então vou escrever sobre a segurança online de crianças e jovens, o que é que te parece? Disse: olha, excelente ideia, porque não há ninguém a escrever sobre o tema. E foi assim que, com uma coluna semanal, num suplemento de tecnologias de informação, que era distribuído com o jornal A Capital, que nasceu praticamente o projeto Miúdos Seguros na Net. Digo praticamente porque, ao fim do ano, eu continuava desempregado. Aos 41 anos, no centro de emprego, disseram-me que era muito velho para arranjar emprego e ainda era muito novo para me reformar. Um ano depois continuava desempregado, peguei nesses 52 artigos, coloquei-os num site, associei-lhes uma newsletter e então assim, em 2004, o projeto Miúdos Seguros na Net começa a ter outra abrangência. E começa a receber pedidos para ir às escolas falar sobre esta questão. Mas na realidade, em 2006, eu não conseguia viver daquilo que fazia e durante um período de tempo trabalhei como gestor comercial numa empresa de impressão digital. Ao fim de era uma empresa, não dá para contar, ao fim de 9 meses eu já estava com a impressão digital pelos cabelos e era dezembro e disse: eu a partir de janeiro não venho. E despedi-me. E de uma conversa prévia com a minha mulher, dissemos: não, aquilo que tu estás a ganhar aqui e as dores de cabeça que tu estás a ter, mais vale fazer aquilo que de facto vamos apostar num projeto Miúdos Seguros na Net. E em 2007, a viver em Lisboa, porque a minha mulher e os meus filhos tinham ido para Lisboa, não tínhamos conseguido vender a casa do Porto, decidimos: então vamos virar as coisas ao contrário, vamos regressar ao Porto e vamos vender a casa em Lisboa. E foi isso que fizemos. E é isso que eu tenho feito de 2007 para cá, focando no projeto Miúdos Seguros na Net, não só escrevendo sobre o assunto, colocando o tema na agenda e com um amargo ainda de boca, é que 2007 eu estou no Porto com os meus filhos, mas a minha mulher ainda não conseguiu transferência para o Porto. E vem só aos fins de semana. A terminar, eu olho assim e digo, 10 anos depois do projeto Miúdos Seguros na Net, dei comigo a olhar para trás e a perguntar: o que é que isto tudo tem em comum? E olhando, eu acho que tem a comunicação. É isso que me dá prazer fazer, é isso que eu quero fazer, seja na internet, seja a desenhar, seja a falar, a comunicar, como estou hoje aqui a fazê-lo. E vendo bem, não serei polícia, apesar de terem-me perguntado se eu era da Polícia Judiciária, mas de alguma forma sou sinaleiro. Porque digo, atenção, que os riscos estão ali, é o sinal vermelho, atenção, os aspectos positivos e os benefícios estão acolá, que é o sinal verde, e tenham cuidado, que é o sinal amarelo, para não se sujeitarem aos riscos e para procurarem tirar o maior partido dos benefícios que a internet tem para vos oferecer. Muito obrigado. Boa tarde.